Bom, graças a Deus, a nossa aula sobre o Pentateuco, tá bem? Nós, na primeira aula que tivemos, fizemos uma introdução geral ao Pentateuco. A gente viu que existem duas linhas de interpretação sobre a autoria do Pentateuco. A primeira linha é a tradição rabínica, que atribui os 5 livros a Moisés. Tradição. A segunda linha é a da crítica textual. A crítica textual vai dizer que existem alguns trechos que podem pertencer a Moisés, mas não todos eles. Muitos trechos ali são compilações, são montagens, e não foi Moisés quem escreveu, mas foi atribuído a Moisés. Nós vimos que os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, no hebraico é chamado de Torá, que significa lei. Quer dizer que você tem ali um compêndio em 5 partes, ou em 5 tomos. Lei é o nome genérico para os 5 livros. O primeiro livro é chamado de Gênesis por causa da tradução da Septuaginta. Fala, Senhor, vem. Da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Vimos na semana passada sobre o livro de Gênesis, que tem uma dupla divisão também. Vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e depois do capítulo 12 até os 50. Capítulo 1 ao 11 cobre um grande período, mais de 2000 anos de história. Já do capítulo 12 até o capítulo 50, um período de aproximadamente 300 anos. É menor em tempo, mas é maior em extensão. Capítulo 12 ao 50 fala da história dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, mas José ocupa um grande número de capítulos ali, por causa que é ele que vai levar os filhos de Israel para o Egito. Hoje a gente vai ver o livro de Êxodo, tá bem? Livro de Êxodo, e nós vamos ver aqui brevemente. Eu continuo utilizando o livro do Porhoff, tá bem? Hoje eu trouxe aqui mais uma recomendação de Bíblia. Eu já recomendei a Bíblia de Jerusalém, que é uma edição, uma tradução crítica, né? Estudiosa. E aqui está uma outra tradução, tá bem? Chama-se Bíblia de Tradução Ecumênica. É a TEB. Bom, tem uma edição mais simplificada e tem uma edição mais robusta, mais teológica. O texto é o mesmo, só vai mudar a quantidade de comentários que você tem. Então, a Bíblia de Tradução Ecumênica, que também é uma tradução crítica, sendo ela diferente da tradução da João Ferreira de Almeida, que a gente sempre usa no culto. A João Ferreira de Almeida é muito boa para você, mas só que você precisa ter as versões mais atualizadas, e tem vários erros de tradução nas versões mais antigas. Existem palavras que nem são mais usadas, por isso precisa de novas traduções da João Ferreira de Almeida mesmo. Então vou usar aqui um pouco da tradução ecumênica brasileira, e hoje eu também trouxe aqui, tá bem, para ajudar a gente, a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Russell Norb Champlin, uma enciclopédia com 6 volumes, e aí você tem aqui o verbete Êxodo, tá bom? Vou pegar um picadinho de cada um dos comentários aqui. Então, o Champlin vai dizer: o livro do Êxodo, é a segunda seção da Torá, é chamada em hebraico de Wi-Ele, ou Re-Ele, ou às vezes de Shemô, nomes derivados de suas palavras iniciais. Estes são os nomes. Então, quando você vai ler a Bíblia no hebraico, ao invés de colocar o nome Êxodo, você vai ler lá o Shemô, tá? Ou o Ele Shemô. Estes são os nomes. E por que é chamado de Êxodo? É chamado de Êxodo por causa que quando houve a tradução do hebraico para o grego, foi batizado como Exodus. Ex significa fora. Odos é caminho. Se eu encontrar aqui depois o giz, aí eu escrevo aqui para vocês. Mas é êxodo, tá? Ex, aquilo que é retirado para fora. E rodos. Rodos é o caminho. Então é o caminho que leva para fora. Tá bem? O caminho da saída. A gente traduz por saída mesmo. Obrigado, Joyce. Tá? Então aqui, ó.
ex, fora, e o rodos, caminho, tá? É o caminho de saída mesmo, caminho que leva para fora. O título do livro então é aquele caminho que leva para fora da onde? Do Egito. Agora você vai fazer a ponte. Os filhos de Jacó descem, tá bem? Para o Egito. E eles são 70 almas. 70 almas de acordo com o texto hebraico. 75 almas de acordo com a Septuaginta. Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Por quê? Porque a Septuaginta vai contar José, os seus 2 filhos também, e ele conta mais 2 nomes ali. Então, 75 almas no total estão no Egito e que são da linhagem de Abraão. Estas 75 almas passam 430 anos no Egito, 4 séculos, em cumprimento ao que Deus havia dito para o Abraão. Abraão disse que a semente dele seria peregrina numa terra e permaneceria lá por 400 anos, e depois de 400 anos Deus iria suscitar o libertador. Aí você entra no livro de Êxodo. Passados esses 430 anos, você tem esse ato e vai surgir uma multidão. Aí vem as dificuldades do livro de Êxodo. Vou falar das várias dificuldades. Vai surgir uma multidão de um exército, só o exército de israelitas, tá bem? Sem contar as mulheres e sem contar as crianças. O exército de 600 mil soldados. Você pensa que isso aí é pouca coisa? 600 mil soldados é mais soldados do que os Estados Unidos têm hoje. Os Estados Unidos não tem um exército de 600 mil soldados. 450 mil soldados Estados Unidos tem. Aí você vai depois para o Brasil. O Brasil tem um exército aí de cerca de 250 mil soldados. Só o povo israelita, de acordo com o livro do Êxodo, tem um exército de 600 mil soldados, são 600 mil homens que pegam em armas. Você vai encontrar esses números aí no livro de Êxodo. Sem contar as mulheres. Você multiplica aí, você coloca 2 mulheres para cada homem, que inclusive era permitido. Você vai para uma multidão aí de 1.800.000 pessoas. Você coloca aí mais uns 4 filhos por casal, você vai chegar na casa dos seus 5 milhões. O que acontece é que esse é um número absurdo de pessoas para viver numa região como Goshen. É chamado de Goshen, tá bem? Mas nas traduções mais simplificadas é Gozen, tá bem? Gozen, ou naquelas que levam um texto mais literal, Goshen. 5 milhões de pessoas vivendo numa região é muita gente, mas é muita gente. Muita gente. Você conta a cidade de São Paulo, em toda a sua extensão, são mais de 25 milhões de pessoas. Você conta aqui onde a gente mora, a cidade de Tiradentes, calcula-se por baixo que nós tenhamos aqui quase 1 milhão de pessoas. E olha o tamanho da Tiradentes. Esse 1 milhão de pessoas, a gente está englobando aí os adolescentes e as crianças, tá bem? Adultos, assim, entre 16 e 60 anos de idade, é uma população de aproximadamente 400 mil. Então você tem 400 mil, você coloca os adolescentes, você coloca as crianças, você coloca outras pessoas que não foram contadas. Só a cidade de Tiradentes, quase 1 milhão de pessoas. Agora você pensa o livro de Êxodo, como que ele é extraordinário, que ele fala de um exército de 600 mil homens, exército, e de uma população que vai chegar na beira aí dos seus 5 milhões de pessoas, se a gente for fazer uma contagem aritmética. É muita gente, mas é muita gente. Aí o que acontece? Você pega o livro de Êxodo e fala que o faraó está apavorado. Ele está apavorado porque os judeus estão muito numerosos no Egito, mas é muita gente morando num lugar apertadinho. E sai um edito da parte do faraó. A Bíblia diz que é um faraó que não conhecia o Senhor, né? Não conhecia José. E esse faraó manda uma lei, isso é uma lei marcial.
lei de se matar todos os meninos que nascessem dali para frente. Meninas poderiam ser mantidas vivas, porque depois elas eram escravizadas, não oferecia risco. Mas os homens não, os homens ofereciam risco, por causa que o homem, quando cresce, tem aquela gana por liberdade, oferece risco. Monta um exército, vem contra os exércitos de Faraó e não dá conta. Os egípcios, eles também são numerosos, só que os hebreus estão oferecendo risco. Então aí começa o problema da crítica, tá? Da crítica. Da onde que vem comida para tanta gente? Que é difícil. Da onde que vem água para tanta gente? Saneamento básico, esgoto. Pessoal que come tem que colocar isso para fora. Quantidade de doença que se espalha entre uma população de tanta gente assim. E casa, para colocar 1 milhão de pessoas. E casa, quer dizer, não dá para alimentar todas essas pessoas. Não dá para alimentar. Ah, mas eles são escravos. Piorou. Porque se eles são donos da terra, eles cultivam e comem por conta própria. Mas se eles são escravos, eles têm que ser sustentados pela coroa, pelo rei, pelo faraó. Aí é chamado de ração diária. Aí vem a questão da crítica. A crítica diz: impossível que na faixa de terra de Gósen coubesse, tá bem? Abrigasse 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 5 milhões de pessoas. Impossível. O que a crítica vai dizer? Exagero, tá? A crítica vai dizer que tem um exagero aí, que é uma figura de linguagem. Os números que estão no livro do Êxodo não são reais. Os números são fictícios. É um estilo de linguagem que era utilizado antigamente para aumentar a importância. Essa é uma linha da crítica. Quem é um literalista, quem lê a Bíblia do jeito que ela é e não mexe nela, fala: não tem exagero nenhum, é isso mesmo. São 600 mil homens, não sei quantas mulheres e crianças, e Deus está fazendo um milagre. Você é um literalista, você é um fundamentalista. A mesma crítica vai para o livro de Gênesis e fala: impossível um homem viver 930 anos como Adão, 969 anos como Matusalém. O número está exagerado, não é verdadeiro. Impossível Abraão ter vivido 175 anos. Impossível. O que está acontecendo é que os copistas, os editores, os que fizeram a Bíblia exageraram a idade dos patriarcas. Exageraram. Por quê? Porque entre os povos antigos o sinal da bênção de Deus é a longevidade. Viveu mais do que a média, Deus está te abençoando. Qual que é a média? 40 anos. Isso é a média. Viveu mais do que 40 anos, você é um predestinado, você é um eleito, você é um escolhido. Você é uma pessoa especial para Deus. Longevidade é sinal de bênção. Portanto, o que fazem os copistas, ou o que fazem os redatores? Esticam a idade dos patriarcas para poder mostrar que eles são abençoados por Deus. Eu estou falando em nome da crítica. Mas se você não é da crítica, você então é um literalista. Não, nada disso. Abraão viveu 175 anos. Tá bem? Matusalém, 969 anos. Noé foi chamado por Deus quando tinha 500 anos. Sem problema algum. O Jacó se apresenta com 110 anos. Sem problema nenhum. Tem filhos lá com mais de 80 anos. Nada causa crise. Tá bem? Então a gente entender se nós vamos ficar com a crítica, tá bem? Ou se nós vamos andar com a tradição. A tradição vai ensinar para você a ler a Bíblia do jeito que é, não mexe nela, creia nela como palavra de Deus do jeito que está ali.